Oi, queridas! Hoje eu gostaria de fazer com vocês esse tapetinho, que o meu eu trabalhei com uma linha para agulha 1,75, mas se vocês quiserem, pode trabalhar com barbante número 6 e uma agulha 3,5. Vamos para o passo a passo? Para começar o meu trabalho, eu preciso de um múltiplo de 11 mais 15 correntinhas. Então, eu vou fazer 8 por 11, que são 88, mais 15, que são 103 correntinhas. Vocês fazem a quantidade que quiserem, lembrando que tem que ser múltiplo de 11 mais 15 correntinhas. Então, eu vou fazer todas as minhas 103 correntinhas e depois voltamos para continuar juntas. Já trabalhei as minhas 103 correntinhas, então agora eu começo a primeira carreira contando 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Vou lá na quinta correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Vou na próxima e faço um ponto alto. Assim, eu vou ficar aqui no comecinho com 4 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Trabalho uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e trabalho um ponto alto. Vou na próxima, faço o meu segundo ponto alto. Na próxima, o terceiro. Na próxima, o quarto. Na próxima, o quinto. Na próxima, o sexto. E na próxima, o sétimo. Então, assim, eu fiquei aqui com 7 pontos altos. Eu vou ficar com 4 pontos altos só no começo e no fim da carreira. No restante, eu vou ficar sempre com 7 pontos altos. Então, aqui é o começo das minhas repetições. Agora, eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquelas depois e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um ponto alto. Trabalho uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou na próxima correntinha e vou começar ali a trabalhar novamente os meus 7 pontos altos. Eu faço ali o primeiro, vou na próxima e faço o segundo, na próxima o terceiro, na próxima o quarto, na próxima o quinto, na próxima, o sexto. E na próxima, o sétimo. Assim, eu trabalhei outros 7 pontos altos. Agora, eu trabalho uma correntinha. Pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e faço um ponto alto. Vou na próxima e faço um ponto alto. Trabalho uma correntinha. Pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e começo a trabalhar outros 7 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, vou na próxima, faço o segundo, na próxima, o terceiro, na próxima, o quarto, na próxima, o quinto, na próxima, o sexto. E na próxima, o sétimo. Assim, eu fiquei com outros 7 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha. Vou pular uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e faço um ponto alto. Vou na próxima e faço um ponto alto. Assim, eu fiz ali 2 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha. Vou pular uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e faço um ponto alto. E vou continuar assim até ter trabalhado 7 pontos altos. Eu vou fazer sempre 7 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e começar de novo outros 7 pontos altos. Vou trabalhar desse jeito até lá no final da carreira. Então, agora que eu já acabei ali a minha primeira carreira,
eu acabei aqui a carreira com 4 pontos altos, exatamente como nós começamos desse outro lado. Então, agora, eu vou subir 3 correntinhas, que me vale como um ponto alto. Eu faço 1, 2 e 3. E vou trabalhar uma correntinha de separação. Vou virar o meu trabalho, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar e a correntinha. Vou ali onde tem os 2 pontos altos, vou no primeiro e trabalho 4 pontos altos. Todos os 4 pontos altos no primeiro ponto alto. Eu faço um ponto alto, volto lá no primeiro ponto alto, faço o segundo, volto, faço o terceiro, volto e faço o quarto. Assim, eu fiquei com 4 pontos altos trabalhados no primeiro ponto alto. Vou lá no segundo ponto alto e vou fazer a mesma coisa, vou trabalhar 4 pontos altos. Faço o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, ficou assim. Vou trabalhar agora uma correntinha. Vou aqui onde eu tenho o grupinho de 7 pontos altos, vou pular o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto sem trabalhar. Vou lá no quarto ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha. Vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar. Vou pular a correntinha e vou lá no próximo grupinho de 2 pontos altos. Vou no primeiro ponto alto e trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou lá no segundo ponto alto e vou trabalhar outros 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, ficou assim. Vou trabalhar uma correntinha e vou lá no próximo grupo de 7 pontos altos. Vou pular 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto e trabalho um ponto alto. Trabalho uma correntinha e venho aqui. Vou pular os 3 pontos altos e a correntinha, venho aqui onde tem os 2 pontos altos, vou lá no primeiro e vou trabalhar 4 pontos altos nele. Eu faço o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro e o quarto. Todos os 4 pontos altos no primeiro ponto alto. Vou lá no segundo ponto alto e vou fazer a mesma coisa, vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou trabalhar uma correntinha. Vou lá no grupinho de 7 pontos altos, vou pular 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto e trabalho um ponto alto. Trabalho uma correntinha. Pulo os 3 pontos altos sem trabalhar e a correntinha, e vou lá no próximo grupo de 2 pontos altos. Vou no primeiro ponto alto e trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou lá no segundo ponto alto e vou fazer outros 4 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto lá no mesmo ponto, faço o segundo, o terceiro e o quarto. Trabalho uma correntinha, venho aqui onde eu tenho 7 pontos altos, vou pular 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto e faço um ponto alto. Então, desse jeito, eu vou continuar trabalhando até acabar a minha carreira. Então, eu já trabalhei aqui até chegar ali, onde eu encontro os 2 pontos altos, que eu trabalhei ali em cima, 4 pontos altos no primeiro e 4 pontos altos no segundo. Então, agora eu trabalho uma correntinha, venho aqui onde eu tenho os 4 pontos altos, vou pular 3 sem trabalhar, vou lá no quarto, que é o último, e faço nele um ponto alto. Então, agora, eu vou começar a minha terceira carreira. Vou subir 3 correntinhas, que me vale como um ponto alto. Vou virar o meu trabalho, vou lá na correntinha e vou fazer um outro ponto alto.
Assim, aqui no começo, eu fiquei com 2 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha. Vou pular 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto e vou trabalhar nele 3 pontos altos. Faço o primeiro, volto lá sempre no quarto ponto alto, faço o segundo, volto lá no mesmo ponto e faço o terceiro. Então, assim, eu trabalhei ali 3 pontos altos no mesmo pontinho da carreira de baixo. Vou no próximo ponto alto e vou fazer a mesma coisa, vou trabalhar 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto lá dentro, faço o segundo, volto lá dentro e faço o terceiro. Trabalho uma correntinha e venho aqui. Depois dos meus pontos altos, eu tenho a correntinha, entro nela e trabalho um ponto alto. Vou ali no ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou na próxima correntinha e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu fiquei aqui com 3 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha e vou ali onde eu tenho os 8 pontos altos. Vou pular o primeiro, o segundo e o terceiro sem trabalhar. Vou lá no quarto ponto alto, dentro dele eu trabalho 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto lá dentro, faço o segundo, volto lá dentro e faço o terceiro. Vou no próximo ponto alto e faço a mesma coisa, trabalho 3 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto lá dentro, faço o segundo, volto lá dentro e faço o terceiro. Então, assim, eu fiquei com outros 6 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha, vou pular os outros 3 pontos altos sem trabalhar, venho aqui onde eu tenho a correntinha e trabalho um ponto alto. Vou lá no ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou na próxima correntinha e trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei ali com 3 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha e vou vir aqui onde eu tenho os 8 pontos altos. Vou pular o primeiro, o segundo e o terceiro sem trabalhar. Vou lá no quarto ponto alto e trabalho 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto lá no mesmo pontinho, faço o segundo, volto lá no mesmo pontinho e faço o terceiro. Assim, eu fiquei com 3 pontos altos trabalhados no quarto ponto alto da carreira de baixo. Vou no próximo ponto alto e faço a mesma coisa, trabalho 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto lá no mesmo ponto, faço o segundo, volto no mesmo ponto e faço o terceiro. Assim, eu fiquei com outro grupo de 6 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha. Vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, venho aqui na correntinha e trabalho um ponto alto. Vou no ponto alto, trabalho um ponto alto. E vou na correntinha e trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei com outro grupo de 3 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto ponto alto e trabalho 3 pontos altos. 1, 2... e 3. Vou no próximo ponto alto e trabalho outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Trabalho uma correntinha, venho aqui onde tem a correntinha, faço um ponto alto. Vou no ponto alto, faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um ponto alto. Trabalho uma correntinha, vou lá no próximo grupo de 8 pontos altos e vou continuar trabalhando como trabalhamos esses outros. Vou trabalhar desse jeito toda a minha carreira. Então, eu já trabalhei aqui toda a minha carreira até chegar ali onde eu fiz os últimos 6 pontos altos, em cima dos 8 pontos altos da carreira de baixo. Então, agora eu trabalho uma correntinha e venho aqui onde eu tenho as correntinhas. Eu vou ali na minha primeira correntinha e trabalho um ponto alto. Vou lá na segunda correntinha e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu fiquei aqui no final com 2 pontos altos, exatamente como nós ficamos aqui no começo da carreira. Então, eu vou começar agora a quarta carreira, subindo 3 correntinhas, que me vale como um ponto alto. Vou virar o meu trabalho,
Vou lá no segundo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou aqui na correntinha e vou fazer um ponto alto. Então, aqui no começo, eu fiquei com 3 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e vou trabalhar nele 2 pontos altos. 1 e 2. Vou no próximo ponto alto e vou fazer outros 2 pontos altos, todos os dois no mesmo pontinho. Eu faço um ponto alto, volto lá no mesmo ponto e faço o segundo. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha, vou vir aqui onde eu tenho a correntinha, por isso eu pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá na correntinha e trabalho um ponto alto. Bem onde eu tenho os 3 pontos altos e vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. Vou no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E vou lá na correntinha e faço um ponto alto. Então, assim, aqui eu fiquei com 5 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha e vou vir aqui onde eu tenho o próximo grupo de 6 pontos altos. Vou pular 2 sem trabalhar, vou lá no terceiro e dentro dele eu trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto lá no mesmo pontinho e faço o segundo. Vou no próximo ponto alto e trabalho outros 2 pontos altos. Volto lá dentro e faço o 2. Trabalho uma correntinha, pulo os 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá na correntinha e faço um ponto alto. Venho aqui onde eu tenho os 3 pontos altos e vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Venho na correntinha e trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei com outros 5 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha. Vou vir aqui onde eu tenho 6 pontos altos, vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço nele 2 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro, volto sempre no terceiro e faço o segundo. Vou no próximo ponto alto e trabalho também 2 pontos altos nele. Então, eu faço o primeiro, volto lá no mesmo ponto e faço o segundo. Trabalho uma correntinha, pulo 2 pontos altos sem trabalhar, venho aqui na correntinha e trabalho um ponto alto. Vou ali onde eu tenho os 3 pontos altos e vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Venho na correntinha e trabalho um ponto alto. E nós vamos continuar trabalhando até chegar lá no finalzinho da carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz ali os últimos 4 pontos altos. Então, agora eu trabalho uma correntinha, pulo os 2 pontos altos sem trabalhar, venho aqui na correntinha e trabalho um ponto alto. Vou ali onde tem o próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, que é o último, e trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei aqui com 3 pontos altos, exatamente como trabalhamos ali no começo. Então, agora eu vou começar a próxima carreira, onde eu vou subir 3 correntinhas, que me vale como meu primeiro ponto alto. Vou virar no meu trabalho, vou lá no segundo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Venho na correntinha e trabalho um ponto alto. Trabalho uma correntinha e venho aqui onde eu tenho os 4 pontos altos. Vou pular o primeiro ponto alto sem trabalhar, vou lá no segundo e vou trabalhar um ponto alto. Vou no terceiro e vou trabalhar um ponto alto. Assim, eu fiquei ali com 2 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo o último ponto alto sem trabalhar, venho aqui onde eu tenho a correntinha e trabalho um ponto alto. Vou ali onde eu tenho 5 pontos altos e vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. Então, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto.
e no quinto, um ponto alto. Venho aqui na correntinha e trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei ali com 7 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha, vou pular o primeiro ponto alto sem trabalhar aquele meu grupinho de 4 pontos altos, vou no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no próximo e trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei ali com 2 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo o último ponto alto sem trabalhar, venho aqui na correntinha e trabalho um ponto alto. Vou ali onde eu tenho 5 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. Por isso, eu vou lá no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Venho na correntinha e faço um ponto alto. Assim, eu fiquei com outros 7 pontos altos. Trabalho uma correntinha, venho aqui onde eu tenho os 4 pontos altos, vou pular o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Trabalho uma correntinha, pulo o último ponto alto sem trabalhar, venho aqui na correntinha e trabalho um ponto alto. Vou ali onde eu tenho 5 pontos altos, vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. Venho na correntinha e faço um ponto alto. Assim, eu fiquei com outros 7 pontos altos. Então, eu vou trabalhar uma correntinha, vou aqui onde eu tenho os 4 pontos altos, vou pular o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Assim, eu fiquei ali com outros 2 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha, vou lá onde eu tenho a próxima correntinha, por isso eu pulo o próximo ponto alto sem trabalhar, vou lá na correntinha e trabalho um ponto alto. Vou onde eu tenho 5 pontos altos e trabalho um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Venho aqui na correntinha e trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei com outro grupo de 7 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha, vou pular aqui nos 4 pontos altos, o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo, faço um ponto alto, vou no terceiro e faço um ponto alto. Trabalho uma correntinha e continuo assim, trabalhando, até chegar lá no finalzinho da minha carreira. Então, eu já acabei de fazer a minha carreira, e essa minha última carreira ficou exatamente como a primeira carreira que nós trabalhamos aqui embaixo. Então, agora, é só repetir a segunda carreira, depois a terceira, depois a quarta, e assim, a gente pode trabalhar para a quantidade de repetições que nós desejamos. É só repetir a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira, por uma quantidade de carreiras que nós precisamos, e depois voltamos aqui para terminar juntas. Então, eu já trabalhei o meu, eu fiz 8 repetições e acabei aqui em cima repetindo a primeira carreira, que é aquela carreira que nós trabalhamos 7 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, e começamos de novo 7 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, que é igualzinho a como nós trabalhamos aqui na nossa primeira carreira. Então, agora, eu vou fazer o meu acabamento só das duas partes, da parte que fica aqui e essa outra. Então, eu vou começar subindo uma correntinha que me vale como um ponto baixo. E outras 2 correntinhas. Vou voltar ali no mesmo pontinho, porque agora eu vou trabalhar aqui onde eu subi as carreiras. Então, eu vou lá no mesmo pontinho alto, lá na cabecinha dele, e vou trabalhar um ponto alto. Vou lá no pezinho do ponto alto e trabalho um ponto baixo. Então, ficou assim. Vou subir 2 correntinhas, vou lá no mesmo lugar onde eu já trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto.
Vou lá no pezinho do ponto alto e faço um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, vou lá no mesmo lugar onde eu já trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Vou lá no pezinho do ponto alto e trabalho um ponto baixo. Então, fica assim. Vou trabalhar 2 correntinhas, vou lá no mesmo pontinho onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Vou lá no pezinho dele e trabalho um ponto baixo. Subo outras 2 correntinhas, volto lá no mesmo lugar onde eu já trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Vou lá no pezinho dele e trabalho um ponto baixo. Então, desse jeito, eu vou continuar trabalhando todo o meu ladinho. Quando eu chegar lá no finalzinho, voltamos para acabar ele juntas. Eu já acabei de fazer aqui todo o meu ladinho, me falta só a última carreira. Então, eu vou subir 2 correntinhas, vou lá no mesmo pontinho e vou fazer um ponto alto. Venho aqui, onde eu comecei a carreira, eu tenho o ponto alto, vou lá na correntinha dele e faço um ponto baixo. Assim, eu acabei de fazer esse ladinho. Vou, então, cortar o meu fio e arrematar, porque eu vou trabalhar do mesmo jeito da outra parte. Então, agora, eu vou aqui do outro ladinho fazer a mesma coisa. Então, eu vou lá aonde eu tenho a correntinha, porque eu trabalhei desse ladinho. As correntinhas tem uma correntinha, que faz parte da parte aqui embaixo, e 3 correntinhas, que me vale como ponto alto. Então, eu vou aqui na primeira correntinha, depois do ponto alto, tem uma correntinha que tá ali livre, eu entro nela e coloco o meu fio. Vou subir 3 correntinhas, a primeira me vale como ponto baixo, e as outras 2 correntinhas. Vou voltar lá no mesmo pontinho e vou fazer um ponto alto. Vou lá na cabecinha do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Trabalho outras 2 correntinhas, vou lá no mesmo lugar onde eu já trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Vou lá na cabecinha do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Outras 2 correntinhas, volto lá no mesmo lugar onde eu já trabalhei o ponto baixo e faço um ponto alto. Vou lá na cabecinha do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Então, desse jeito, eu vou trabalhar todo esse ladinho. Quando nós chegamos lá, no finalzinho, vamos cortar o fio e arrematar, porque assim o nosso trabalho já fica pronto. E assim ficou o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e muito obrigada!